Muito bom dia, senhoras vereadoras, senhores vereadores, colegas e público presente. Só saudar o Sr. Vereador Jorge Fernando da Costa, que é a primeira vez que está aqui connosco, e iríamos iniciar a nossa reunião de Câmara, abrindo para isso o período antes de ordem do dia. Não tem período antes de ordem do dia. Muito bem. Então, dito isto, entrávamos no primeiro ponto, colocando a discussão, havendo inscrições. Não havendo inscrições, podemos passar então à votação. Quem vota contra? É para intervir? Peço desculpa, que não tinha... Não. Suspendemos a votação, porque, entretanto, o Sr. Vereador João Cordeiro pediu a palavra. Faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Que é o seguinte, no dia 9 de janeiro, os vereadores eleitos pelo Partido Socialista apresentaram um requerimento à Câmara, para o qual não obtiveram até à data qualquer resposta. E o requerimento é do seguinte teor: é assegurado às minorias o direito de constituir e exercer uma oposição democrática ao Governo e aos órgãos executivos das regiões autónomas e das autarquias locais de natureza representativa nos termos da Constituição. Entende-se por oposição à atividade de acompanhamento, fiscalização e crítica das orientações políticas das autarquias locais de natureza representativa, no caso em preço do município de Cascais, sendo atualmente o Partido Socialista titular do direito de oposição. Considerando que, no dia 12 de dezembro de 2014, se realizou uma reunião denominada Conferência de Serviços, convocada pela Câmara Municipal de Cascais, visando a análise das propostas de alterações de iniciativa municipal ao ordenamento da proposta de revisão do PDM Cascais, fevereiro de 2013. Ponto 2. A proposta de revisão do PDM Cascais de fevereiro de 2013 obteve parecer final da Comissão de Acompanhamento em 20 de maio de 2013. Ponto 3. Dessa reunião de Conferência de Serviços foi elaborada a ata pelo Departamento de Planeamento e com participações da Câmara Municipal de Cascais. Quarto, que as entidades presentes solicitaram à Câmara Municipal de Cascais esclarecimentos sobre o enquadramento legal da iniciativa. Quinto, a Câmara Municipal de Cascais esclareceu que a referida reunião, apelidada de Conferência de Serviços, não se encontra prevista na tramitação contida no regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial. Sexto, a proposta 1229 de 2014, constantes do ponto 13 da Ordem de Trabalhos da reunião de Câmara realizada em 22 de dezembro, refere na sua alínea D, precisamente, o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial. Os vereadores do Partido Socialista requerem parecer jurídico dos serviços jurídicos da Câmara Municipal de Cascais sobre a legalidade da reunião convocada pela Câmara Municipal de Cascais em 12 de dezembro por esta denominada Conferência de Serviços, bem como da legalidade da proposta 1229/2014, aprovada na reunião de Câmara em 22 de dezembro de 2014. A este requerimento, pelo menos o Partido Socialista ainda não teve resposta. Muito bem, mais alguma intervenção? Sr. Vereador Jorge Fernando da Costa. Quando as eleições autárquicas, o Grupo de Cidadãos e programa do qual constavam as orientações e eixos estratégicos que deveriam balizar a proposta de revisão do PDM. Defendeu o Ser Cascais que o PDM de Cascais deveria ser baseado num grande esforço de consenso entre todas as forças políticas, sociais, culturais e económicas do Conselho, de forma a garantir a sua correspondência com a realidade concreta e com a alma, isto é, com a história e vontade das nossas gentes.
O processo de revisão do plano diretor que está em curso é um desafio para Cascais e para os cascalenses. E é-o, em primeira instância, porque o seu resultado vai determinar o que será o devir municipal ao longo dos próximos, pelo menos, 10 anos. Mas também porque todos sabemos que o sistema político-partidário em que ele se enquadra determina que, ao contrário dos interesses efetivos da nossa terra, se imponham interesses terceiros que desvirtuam a discussão e condicionam os seus resultados. A lógica do sistema, numa rotatividade política que assenta numa máquina partidarizada, que se perpetua no controle da coisa pública e inibe o cabal cumprimento dos valores associados à cidadania ativa que diz defender. E dessa forma compromete a saúde da própria democracia ao subverter o entendimento público em relação às grandes questões que se colocam à nossa terra. A proposta de revisão do PDM que está sobre a mesa, atrasada incompreensivelmente, ou talvez não, de quase uma década por ineficácia e inoperância do poder dos últimos anos, peca precisamente por assentar nessa fórmula condicionante que tanto prejuízo traz ao cotidiano do Conselho. Lança publicamente uma proposta de articulado assente em grandes ideias generalistas, em lugares comuns pensados em linha com aquilo que deslumbra o leitor mais impreparado e em parangonas que unanimamente deixam no ar a sensação de unanimidade. Mas quando esmiuçadas com a realidade e, sobretudo, comparadas com as propostas efetivas que dão forma à proposta da revisão do plano, qualquer cascalense minimamente conhecedor da realidade deste Conselho compreende que são inconcretizáveis. Independentemente da enorme frustração que é esta revisão do plano diretor ter levado mais de 14 anos a ser feita, independentemente dos perigosos aspectos concretos que esta proposta consagra, por exemplo, escancarar a porta a decisões discricionárias, o certo é que as orientações e os eixos estratégicos que a maioria escolheu para balizar esta proposta vão determinar um modelo de desenvolvimento populista e inconsequente, o que terá em consequência um Cascais mais desequilibrado, mais suburbano, mais vazio de alma e sentido. É, pois, um pseudoplano que não só não resultou de qualquer consenso, como não tem em conta a realidade concreta. Aliás, foi apresentada uma reclamação subscrita pela primeira proponente do Ser Cascais Movimento Independente, vereadora eleita desta Câmara, e igualmente pelo Dr. João Aníbal Henriques, apresentada no período de discussão pública com 170 páginas em formato A4 e que foi objeto de publicação no livro intitulado Cascais, Estratégia do Futuro para a Nossa Terra, que apresenta diferentes eixos estratégicos e diferentes opções no sentido de preservar não só a vocação turística deste Conselho, como a entidade tão única do mesmo. Por isso, o nosso voto não pode ser outro que contra esta proposta de revisão do PDM. Queria, no entanto, felicitar a equipa técnica pelo trabalho excelente que produziu durante este último ano, sobretudo. Não havendo mais, Sr. Vereador João Cordeiro, faça a favor para a segunda intervenção. Sr. Presidente, eu gostava de saber se me respondia à minha questão antes de intervir sobre o tema. Sr. Vereador, quer falar? Quer intervir? Não, eu queria ter uma resposta à questão que lhe pus. O Sr. Vereador acabou de se inscrever. Eu estava a perguntar se havia mais inscrições. Não havendo mais inscrições, eu irei fazer a minha intervenção, encerrando o debate, como é costume, nesta Câmara Municipal de Cascais. É que as questões que eu vou pôr e a abordagem que vou fazer depende da resposta que o Sr. Presidente fizer à questão que eu fiz no princípio da reunião. Porque, aliás, julgo que não é uma questão muito complicada. É só dizer se responde ou se não responde. Sr. Vereador, já lhe estou a dizer que, e o Sr. Vereador já está aqui há um ano e meio, normalmente pergunta-se quem quer fazer intervenções no período antes da ordem do dia. Os seus vereadores, os dois, fizeram as suas intervenções, que eu agora irei responder. E com isso encerra-se o debate e passa-se a votação. É o costume nas nossas reuniões de Câmara. Sr. Presidente, o problema é que não estamos no período antes da ordem do dia. Porque não há. Estamos precisamente no debate. É só isso. Vereador, fica difícil. Vamos lá ver. Eu não disse que estávamos no período antes da ordem do dia. Então, se me enganei, peço desculpa. Está gravado? No período da ordem do dia, normalmente os seus vereadores, em cada um dos pontos, intervêm da forma como, da sua liberdade e da sua vontade. Feito isso, eu faço a intervenção, respondendo ou fazendo outras considerações que pretenda fazer, encerra-se o debate, passa-se à votação. É assim há pelo menos um ano e meio desde que o Sr. Vereador está aqui e há muitos outros anos desde que existe, felizmente, poder democrático local. Portanto, se o Sr. Vereador tem uma intervenção para fazer, faça. Concluo que o Sr. Presidente... Sr. Vereador, já agora não foi isso que eu disse, mas faça a sua intervenção, se faz favor. Já é a segunda.
Tenho o limite de intervenções. Sr. Vereador, faça a sua intervenção. Já estou a dizer que é a segunda, ou não é a Conviria segunda. realçar que a proposta de revisão do PDM de Cascais obteve parecer final da Comissão de Acompanhamento em 20 de maio de 2013. Viria ainda a referir que desta Comissão de Acompanhamento faziam parte as seguintes entidades: Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Val do Tejo, que presidiu; Câmara Municipal de Cascais; Assembleia Municipal de Cascais; Autoridade Nacional de Proteção Civil; Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana; Instituto de Conservação da Natureza e da Biodiversidade; Administração da Região Hidrográfica do Tejo; Direção Regional de Economia de Lisboa e Val do Tejo; Turismo de Portugal; Autoridade Florestal Nacional; Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Val do Tejo; Instituto de Infraestruturas Rodoviárias; Rede Ferroviária Nacional; Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres; Estradas de Portugal; Direção Regional de Cultura de Lisboa e Val do Tejo; Instituto de Gestão do Património Arquitetónico e Cultural; Direção-Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa do Ministério da Defesa; ANA Aeroportos de Portugal; Câmara Municipal de Oeiras; Câmara Municipal de Sintra; Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos. Para além destas entidades que faziam parte da Comissão de Acompanhamento, esta decidiu consultar os seguintes serviços da Administração do Estado: Direção-Geral de Energia e Geologia; Instituto Nacional para a Reabilitação; Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo; Instituto Português do Desporto e Juventude; Autoridade Nacional de Comunicações; Direção-Geral dos Faróis; REN, Redes Energéticas Nacionais; INAC, Instituto Nacional de Aviação Civil; EPAL, EDP, Direção-Geral do Território; Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos; Laboratório Nacional de Energia e Geologia; SANEST, Trata Lixo; Instituto da Gestão Financeira de Infraestruturas de Justiça; Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares; Direção-Geral do Ensino Superior e Capitania do Porto de Cascais. Em resumo, fizeram parte da Comissão de Acompanhamento 22 entidades e foram ainda consultadas 19 outras entidades direta e indiretamente ligadas ao Estado. Aprovado o relatório final, a Comissão de Acompanhamento foi naturalmente extinta. Como se pode compreender que o próprio Executivo, passado mais de 20 meses, venha propor alterações que subvertem por completo a proposta analisada pela Comissão de Acompanhamento. Efetivamente, sem qualquer justificação credível, o Executivo camarário vem à última hora propor o seguinte: 10 alterações às anteriores propostas de revisão relativas à REN. 14 propostas de alterações relativas às anteriores propostas de revisão da REN. 3 propostas de alteração às anteriores propostas de revisão enquadradas no Plano de Ordenamento da Orla Costeira. 4 propostas de alteração à proposta do PDM de fevereiro de 2013, resultante de incompatibilidade entre 3 áreas vitais estabelecidas pelo Protamil e o PDM, sem identificar com rigor essas incompatibilidades e muito menos os critérios definidos para as superar. Em primeiro lugar, o Executivo camarário deverá evidenciar a legalidade desta proposta, isto é, qual o suporte legal deste período de concertação após a Comissão de Acompanhamento ter sido extinta. É claramente uma manobra de forma a ultrapassar as decisões da Comissão de Acompanhamento. Qual a base legal para a realização da autodenominada Conferência de Serviços? Aliás, na própria ata da reunião de Conferência de Serviços vem referido que a Câmara de Cascais elucidou os presentes
que a reunião apelidada de Conferência de Serviços não se encontrava na tramitação contida no regime jurídico dos instrumentos de gestão do território. Contudo, tal informação não constava dos considerandos da proposta referindo subrepeticiamente que a proposta cumpria o artigo 74 desse regimento. O Presidente da Câmara Municipal de Cascais, proponente da proposta, escondeu deliberadamente da variação de que a Conferência de Serviços não se encontra prevista no regulamento em vigor. É importante referir que na tal Conferência de Serviços apenas estiveram presentes um número diminuto de entidades, obviamente por considerarem ilegal a iniciativa, tendo em conta a legislação e os regulamentos em vigor. Em suma, o Executivo adota uma política de vale-tudo relativamente à revisão do PDM de Cascais. Não cumpre com a legislação e regulamentos em vigor sobre a matéria. Ora, é sabido que o PDM de Cascais é um documento estratégico, quer no que diz respeito à qualidade de vida dos munícipes, quer relativamente à habitação, saúde e emprego no concelho de Cascais. As decisões exigem transparência, definição de critérios e equidade na sua aplicação. Relativamente a uma análise na especialidade, gostaria de referir e abordar alguns tópicos. Em primeiro lugar, relativamente a uma infraestrutura que é fundamental para o concelho e que todos os dias é usada por milhares de cidadãos do concelho de Cascais, que é o caso da rede ferroviária, este PDM é completamente omisso. Não tem qualquer perspectiva de futuro, não define qualquer perspectiva de futuro relativamente à rede ferroviária, infraestrutura fundamental para a população trabalhadora do concelho. Há uma clara falta de audácia relativamente a esta matéria. Continuará a não haver esperança para a população que trabalha fora do concelho. Nem mesmo os parques de estacionamento subterrâneos junto às estações ferroviárias, que são abordados de forma muito ligeira, mas que depois não estão previstos no plano de investimento, com estacionamento de longa duração junto às estações. Relativamente ao empreendedorismo social, há, efetivamente, mais novas propostas de novas estruturas relativamente à área social, do empreendedorismo social. Mas, contudo, julgo que é urgente que se defina uma política de consolidação das estruturas sociais que intervêm nesta área. Há, claramente, excesso de estruturas, a maior parte delas sem dimensão, sem mesmo organização, que deverão ser integradas noutras. Sobre esta matéria, o Executivo não aborda absolutamente nada. Relativamente aos bombeiros, primeira questão, justificam-se 5 estruturas de bombeiros no concelho a prestar, e fundamentalmente a prestar o mesmo tipo de serviço, isto é, sem terem minimamente uma diferenciação consoante as suas áreas de intervenção. Também aqui não será necessária alguma consolidação. Existem estruturas de bombeiros localizadas em zonas de habitação, em zonas centrais das vilas do concelho. O caso de Estoril, Parede e Carcavelos. Não se justificará uma análise desta matéria com a deslocalização de algumas destas estruturas para o aeródromo de Cascais, para a zona do aeródromo de Cascais, bem como para a rotunda do Estoril, saída da A5. Hipódromo João Pessoa. Quantos dias por ano para a atividade hípica deste hipódromo? Isto é mais um hipódromo ou é um campo de festas?
Tendo em conta o número de dias, julgo que não é tanto um hipódromo. De qualquer das maneiras, é um espaço nobre da Vila de Cascais, pelo que deveria ter aqui, assim, uma solução, e nesta matéria, sim, seria interessante pô-la em discussão pública ou criar a possibilidade de um concurso de ideias para um aproveitamento mais intenso e adequado deste espaço no concelho de Cascais. Aeródromo Municipal de Cascais. Qual a proposta concreta do Executivo? Dinheiro, verificamos que há dinheiro e há muito para investir. Agora, qual o programa, qual o projeto que o Executivo tem para com o Aeródromo Municipal de Cascais? Lembro-me que dos investimentos feitos no Centro de Congresso de Estoril, nas termas de Estoril, é evidente com dinheiros do jogo. No fundo, é dinheiro que está disponibilizado para investimento no concelho de Cascais e era importante conhecer qual a rentabilidade destes investimentos. É evidente que o Centro de Congresso de Estoril foi altamente positivo para tapar o buraco da empresa municipal, pois, ao integrar-se no ativo da empresa municipal, resolveu os seus problemas financeiros. Fala-se ligeiramente num cluster de talassoterapia e as termas de Estoril. Qual é o ponto da situação das termas de Estoril? O que é que vai ser feito com aquele investimento? Por último, sobre habitação social, zero. Não há uma palavra, não há uma ficha sobre a área da habitação social, sendo certo que, periodicamente, vêm aqui às reuniões de Câmara relatórios altamente preocupantes sobre o número e a situação de muitas famílias, de centenas de famílias do concelho de Cascais. Acho que isto é, efetivamente, um verdadeiro escândalo. Gostava de referir ainda algumas fichas na área do investimento. Concretamente, na página 40, a ficha ID 1.9, da execução do plano de pormenor de reestruturação urbanística de Carcavelos Sul. Sobre esta matéria, estão previsto um investimento de 3.661.000 euros para 12 salas de aulas, o que dá um custo por sala de 235.000 euros, o que é um valor verdadeiramente, um valor excepcional, extremamente elevado. Não sei se depois terá mármores ou ar-condicionado para depois as escolas não terem verbas para suportar estes custos, mas gostava que o Sr. Presidente justificasse este valor de investimento previsto na ficha ID 1.9. Relativamente à página 42, é referido na ficha ID 1.11, é referido mais um centro, mais um equipamento desportivo, um centro gimnodesportivo em Carcavelos Sul. Eu gostava de lembrar que existe já hoje um excelente equipamento desportivo na Quinta dos Lombos, portanto, não muito longe de Carcavelos Sul, que, como é sabido, vive com grandes dificuldades, pois as obrigações que a Câmara tinha para com esta infraestrutura estão a ser drasticamente reduzidas, estando, portanto, o Clube da Quinta dos Lombos com as maiores dificuldades. Relativamente à ficha de investimento 1.16,
é algo verdadeiramente surrealista o que acontece, na medida que na descrição diz assim, descrição, equipamento público a definir. Mas depois, no valor global, está um valor de 3.231.062 euros e 50 centavos. Eu gostava de saber como é que um equipamento público que está aqui a definir, depois tem um valor tão preciso para este investimento. Relativamente à questão, à ficha ID 2.4, verifica-se que esta ficha, relativamente ao território de criatividade e à construção de um laboratório de fabricação digital, é o mesmo que consta também na ficha 1.10. Eu gostava de saber se estes valores são cumulativos ou se é apenas um lapso de enquadramento aqui das fichas. O mesmo relativamente à ficha 3.8, relativamente à Ribeira de Sassueiros, na medida que tem na ficha, no ID 3.8, uma verba global de investimento de 1.500.000 e que na página 49 refere-se, tudo indica, o mesmo objetivo, a mesma matéria, uma verba de 1.129.000 igualmente para a reabilitação da Ribeira de Sassueiros. Gostava de saber se estas verbas são efetivamente verbas que são cumulativas. Já terminou, Sr. Vereador? Não terminei ainda, Sr. Presidente. Concluir. Tenha paciência, pois tenho aqui uns apontamentos, não tive a ser muito Não, Sr. Vereador, paciência nós temos, até porque, como já imaginou, já passou em muito tempo de cada intervenção. Mas temos toda a paciência para ouvir. Se me quiser tirar a palavra, está Não, Sr. Vereador, faça, até porque estou a gostar de ouvi-lo. Muito obrigado. E ele era pedir para terminar. Muito obrigado. Aliás, analisando a programação do investimento por áreas, constatamos que para um investimento prioritário a realizar nos primeiros 4 anos, que é um investimento global de 193 milhões de euros, reserva-se para a ação social 2% deste investimento. Isto é, 3,87 milhões de euros. Isto diz bem relativamente à sensibilidade social desta maioria que governa a Câmara Municipal de Cascais. Desenvolvimento económico. É prioritário, há um investimento para além dos 10 anos, sendo reservado um investimento de 0,25% do valor global, relativamente a desenvolvimento económico. Emprego e desenvolvimento é claramente uma prioridade, julgamos nós, no Conselho. Não está minimamente refletida nesta proposta de PDM. Modernização tem um investimento inferior a 0,1% da verba que o município define como investimento global. Aqui, não há dúvidas, em Cascais, é o botão que continuará a ser rei. Bem se pode continuar a falar da qualidade de vida, da criatividade, conhecimento, inovação, dos valores da coesão e da inclusão. Lamentavelmente, são apenas slogans. Não estão minimamente repercutidos neste projeto, nesta proposta do PDM. Sr. Presidente, assuma as suas responsabilidades e altere por completo o programa de execução, bem como o plano de financiamento do plano que aqui vem proposto. Muito obrigado. Muito obrigado.
Há aqui questões de ordem processual e de ordem legal que confesso que tenho a confiança absoluta nos serviços e fui acompanhando e, portanto, eu pediria ao Sr. Diretor do Departamento, o Sr. Professor Vítor Silva, se nos podia elucidar sobre as variedíssimas ilegalidades que foram agora mencionadas pelo Sr. Vereador João Cordeiro. Já agora peço desculpa, havia aí também a questão de duas questões em concreto que também são de ordem técnica, que é o somatório ou não de duas fichas, o ID 2.4 com o ID 1.10 e depois o ID 3.8 com o ID 1.139, Ribeira de Sassueiros. Faça favor. Bom dia, Sr. Presidente, Sr. Vereadores. Ser sucinto e não me perdendo nas observações, e se falhar alguma peço desculpa e peço para retomarem a pergunta, mas eu vou tentar responder a todas. Começando pela Conferência de Serviços que efetivamente existiu ao princípio de dezembro de 2014. Essa Conferência de Serviços surgiu após uma reunião não será bem de concertação, embora possa ter o mesmo princípio, daquelas reuniões de acompanhamento da CCDR, enquanto a entidade que auxiliou e presidiu na CEA e auxiliou toda a elaboração do plano, foi a própria CCDR, numa reunião de 3 de outubro de 2014, que faz parte do processo, que disse à Câmara que efetivamente deveria fazer esta reunião, embora não esteja tipificada no registro, mas que efetivamente era a forma encontrada e sugeria que assim acontecesse para que chamássemos todas as entidades que tivessem interesse na matéria sobre aquilo que estava a ser ajustado em sede de proposta de plano. Quanto ao número de entidades que esteve efetivamente envolvida nessa Conferência de Serviços, foi a própria CCDR que elencou as entidades e sugeriu, e a Câmara obedeceu exatamente a tudo aquilo que a CCDR propôs. A própria CCDR esteve sempre convidada, umas vezes pôde estar, outras vezes pôde não estar, à semelhança de outras entidades, mas que mesmo assim depois mesmo não tenham estado. Quando enviaram o respectivo contributo, sempre foram respeitadas e respondidos em devida altura. Depois, quanto às questões que foram acontecendo de alteração, nomeadamente à REN, à RAN, áreas vitais, enfim. Tanto a REN como a RAN, como restrições de utilidade pública que são, a Câmara deve de obedecer, efetivamente, a quem tutela estas matérias e que tem parecer vinculativo. Ora bem, a REN foi fechada há muito pouco tempo, há coisa de um mês e pouco, com a anuência e supervisão da CCDR, que é quem vai aprovar inclusivamente a REN, e a própria RAN com a DRAP-LVT, cuja entidade também, em devida altura, disse, meus senhores, ainda falta aqui retificar alguns pequenos pormenores, nomeadamente quando houve a transposição de elementos gráficos para novas georreferenciações emandadas pela própria DGT e da evolução do próprio processo, que, efetivamente, quando se passa, por exemplo, de MapInf para AutoCAD e depois passa-se do Datum 77 para o ETRS 88, portanto, toda uma panóplia de aplicações informáticas deu, efetivamente, desajustes, nomeadamente, por exemplo, na RAN, cuja representação real, à escala real do território, muitas vezes eram 15 centímetros de solo, só que quando se faz passar uma aplicação informática, evidenciavam erros. Devo lembrar que 15 centímetros no território, à escala do PDM, as linhas estão perfeitamente justapostas, não há erro absolutamente nenhum. Contudo, à oitava casa decimal do milímetro do ajuste do AutoCAD, efetivamente ele evidencia lá um erro. E como as entidades correm aplicações informáticas, evidenciaram. Dessas 300, se a memória não me falha, evidências de pequenos milímetros, nem são milímetros, pequenos centímetros à escala real, todas as correções foram feitas. E, portanto, tudo aquilo que foi feito sobre a tutela de quem, ou melhor, a supervisão de quem tutela e a mando dessas mesmas entidades sob o risco, daí sim a proposta de plano não estar devidamente correta, porque inclusive obedecia a pareceres vinculativos. Quanto às áreas vitais, as áreas vitais efetivamente emanam da REM, que está descrita no PROT, mas também, como é do conhecimento, ela está representada no PROT à escala do Diário da República, portanto no A4, para o município todo. Quando ela é transposta para a escala de trabalho, do PDM,
a própria. E convenhamos que na escala de trabalho, novamente, em sede de computador, nós conseguimos ir quase à escala de 1 para 1, portanto, à escala do terreno real. O que acontece é que é dito também pela própria CCDR e é dito nos manuais que as propostas que estão perfeitamente desenhadas no PROT, mas que não passam de linhas orientadoras, cujo rigor gráfico não existe, é somente orientador, que deve ser transposto para a escala de trabalho do PDM com o máximo de rigor e da representação daquilo que se pretende efetivamente no território. Ora bem, aquilo que foi feito foi exatamente esse exercício em todas as áreas vitais, onde inclusivamente, em algumas zonas, houve esses tais ajustes face à proposta, algumas subtrações da área vital, outros momentos houve em que houve adição de áreas vitais, também de áreas geográficas significativas com alguns hectares. E, portanto, aí houve um encontro, exatamente conforme é dito pela entidade e assim se deve fazer na arte de bem trabalhar. Contudo, também, se formos ver, e está justificado nos relatórios de ponderação, e neste último relatório, que hoje também acompanha a justificar efetivamente todas as alterações, que aquilo que são as áreas vitais são áreas que devem ser estratégicas para a região. Não são áreas sagradas, passo o termo, e nem são áreas especificamente vocacionadas para zonas verdes. Elas são preservadas e, consequentemente, mantêm-se verdes até outros fins. Devo lembrar que, inclusivamente, quando da revisão do PROT, que não teve consequência com a queda do Governo e, consequentemente, o PROT ficou parado, porque ele visava 3 objetivos, como todos sabem, não vou entrar por aí. Aquilo que eram efetivamente as áreas vitais e estavam desenhadas, e está no relatório final da própria revisão da proposta de alteração do PROT, onde a Câmara fez parte da Comissão de Acompanhamento e eu acompanhei os trabalhos diretamente, era dito pela própria CCDR, pelo arquiteto Hipólito Betancourt, que é quem desenhava efetivamente estas áreas, que efetivamente as áreas poderiam ser inclusivamente edificadas, desde que existisse um fenómeno de compensação e desde que fossem edificadas para um fim específico de interesse relevante para a região. Ora bem, o aeródromo de Tiros, creio que é inequívoco o interesse para a região de Lisboa e Val do Tejo e, consequentemente, aquilo que foi de algum modo, subtraído das áreas vitais, visa efetivamente uma atitude estratégica regional. Consequentemente, estamos dentro do espírito da utilização das áreas vitais e para aquilo que elas servem. Ora bem, se no PROT elas são áreas vitais numa atitude estratégica, se em sede do próprio PDM elas estão como espaço, ajuda-me Palma, por favor, estratégico, faltava-me o termo, peço desculpa, estratégico proposto, há a total sintonia, seja do órgão do plano regional, seja do plano municipal. Ambas estão classificadas como áreas de interesse e de estratégico, seja para a região, seja para o município. E, consequentemente, não houve, digamos, uma violação das áreas vitais, houve o respeito pelas áreas vitais e houve a utilização, porque o território para ser utilizado. Depois, quanto às múltiplas outras alterações que possam ou não ter existido, efetivamente existiram alguns ajustes, os seus vereadores têm disso conhecimento, tudo veio à reunião de Câmara, tudo foi sujeito ao vosso escrutínio, só que há aqui algo importante. Foram todas feitas antes da discussão pública. Não houve alterações a posteriori, sem que qualquer interessado, seja município ou não, pessoa coletiva ou singular, disso fosse coartado o seu conhecimento. Todas as alterações foram sujeitas à Câmara e antes da discussão pública. Claro que depois, fruto da discussão pública, houve efetivamente a ponderação e agora há os respectivos ajustes. Mas alterações de iniciativa municipal foram todas a anteriori da discussão pública. Depois ainda, se me é permitido, quanto às questões mais técnicas, nomeadamente... Gostaria só pedir que sintetizasse agora a parte final. Muito bem. Quanto à questão do caminho de ferro, pois a gestão do caminho de ferro não pertence ao PDM e aquilo que nos é levado em sede de transportes públicos, inclusive montámos uma linha de transporte público em sítio próprio. Portanto, há efetivamente uma intenção de o PDM chegar às linhas de transporte público, mas sempre e só onde pode. Quanto aos estacionamentos, efetivamente, há inclusive dotações previstas no estacionamento superiores àquilo que emana na portaria e quanto ao programa de execução, eles muitas vezes não há mais estacionamento porque eles já existem e são estacionamentos públicos que estão cartografados nos elementos técnicos. Quanto depois às fichas, há muitas delas que o Sr. Vereador enumerou, como o centro gímnico,
como este é um exemplo, mas são tudo situações, desde a ficha 1.19, 1.11, 1.16, 1.10, todas elas são efetivamente fruto de planos de pormenor. Portanto, os planos de pormenor estão aprovados e aí houve somente a absorção do investimento, seja ele público, seja privado, seja inclusive em parceria pública ou privada. Portanto, há somente a absorção como reflexo daquilo que vai acontecer no território. Quanto às questões da Ribeira de Sassueiros, também lembro desde o plano de pormenor do Arneiro, desde o plano de pormenor de Sassueiros, desde o plano de pormenor da Quinta do Barão, desde o plano de pormenor do Carcavelos Sul, desde a A5 até ao mar, toda a Ribeira de Sassueiros é investimento privado na Ribeira de Sassueiros e, consequentemente, a execução física do território faz com todos estes somatórios e daí haver, efetivamente, não um somatório cumulativo. Aliás, ele é cumulativo, mas não sobre a mesma área geográfica. Ela distribui-se ao longo de toda a Ribeira. São trechos que estão perfeitamente alocados e por respeito a outros pomodos aqui aprovados pela Câmara e pela Assembleia Municipal. Sr. Presidente, sendo assim, não me alongo mais. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Sr. Vereador João Cordeiro, para a terceira intervenção, eu lhe pedir agora que fosse mesmo muito rápido. Muito obrigado. Temos tempo de acabar a reunião? Temos? E já fez duas, já vai para a terceira. Já estou a ver que estou a ser um bocado incómodo. Não, Sr. Vereador, não está nada a ser incómodo. Até nós temos com toda a paciência, isso faz parte da nossa própria formação cristã. Quando quiser interromper, mandar-me calar, está à vontade. Sobre a questão, as questões que eu pus são fundamentalmente questões políticas e jurídicas. Não são questões técnicas. O Sr. Presidente tem aqui, assim, está aqui, no fundo, a preservar-se de decisões que são suas, tentando responsabilizar depois a área técnica. Agora vou mesmo interromper só para dizer o seguinte. O senhor está muito decisões. precipitado, porque assim, eu ainda falta fazer a minha... Estou muito calmo. Deixa-me só explicar, com calma e com paciência. O senhor está-se a precipitar, porque eu ainda não fiz a minha intervenção, está a ver? E depois, nessa minha intervenção... dar as explicações que o senhor está a dizer que eu estou a tentar esconder-me atrás de técnicos. Mas quero concluir, Sr. Vereador, porque até nos fica bem ouvir o Sr. Vereador. E democracia em pleno. O que eu gostava aqui de lhe referir era o seguinte. Gostava de ter, em primeiro lugar, uma resposta relativamente ao requerimento de janeiro. Em segundo lugar, os aspectos que eu pus aqui, que expliquei aqui, são fundamentalmente questões de caráter político e jurídico. O Sr. Arquiteto referiu que a CCDR acompanhou tudo, foi a CCDR que propôs estas reuniões. O problema é que a CCDR não é a lei, quer dizer, a lei é o regulamento, esse é que é a lei. Portanto, não pode haver qualquer outra entidade a propor qualquer outra solução. O problema é que o enquadramento legal não foi cumprido. Este é o problema e, aliás, viu-se bem a dificuldade que ali o Sr. Arquiteto teve em justificar o facto de não ter sido reativada a Comissão de Acompanhamento, que era, obviamente, o que deveria ter acontecido. Relativamente à questão, eu não estou aqui a falar, como também o Sr. Arquiteto referiu, nos pequenos milímetros que estamos aqui, milímetros, depois centímetros, de terrenos, Não é isto que estamos a falar. O que eu estou aqui a falar é, depois da aprovação da Comissão Técnica, das alterações profundas, alterações de grande relevância, que são feitas após a decisão da Comissão de Acompanhamento. Estamos a falar da Marina de Cascais, da Penhalongas, da entrada de Cascais, estamos a falar da zona de Carcavelos, é disso que estamos a falar. Portanto, não é dos milímetros de sobreposição, dos desajustamentos, não é disso. Eu também gostava aqui de referir o seguinte. Eu não pus em causa o aeródromo municipal de Cascais. Agora, o que acho estranho é que não venha neste documento aqui assim o projeto
que o Executivo propõe para o desenvolvimento do aeródromo. Verbas estão lá, eu já sei que estão lá verbas. Já agora, planos de pormenor, duvido que estejam. Mas o que eu gostava de conhecer é qual o projeto de desenvolvimento para o aeródromo municipal de Cascais. Porque isto não pode acontecer como da outra vez, em que se usaram dinheiros do jogo para fazer o centro de congressos, por exemplo, de Estoril, e sabe-se o flop que aquilo foi. As termas de Estoril, e sabe-se também a rentabilidade. Pronto. Como o dinheiro não é dele, ri-se, coitado. Tudo veio à reunião de Câmara. Eu sei que veio à reunião de Câmara. Foi a discussão pública. Eu sei que foi a discussão pública. Agora, só não se cumpriram foram o enquadramento legal. É a única coisa que existe. O Sr. Arquiteto referiu também que todas as fichas tinham planos de pormenor que estavam disponíveis. Eu gostava de conhecer um plano de pormenor da ficha I16, em que diz, a descrição é equipamento público a definir. E o Sr. Arquiteto veio-me aqui dizer que todas as fichas têm planos de pormenor. Bem, há aqui alguma coisa que não dá para entender quando está na descrição equipamento público a definir e depois está um valor de um rigor absoluto. 3.231.062,50 €. Era só isto que, para já, eu gostava de dizer. Muito obrigado. Muito obrigado. Bem, então, para concluir o debate, gostaria de esclarecer o seguinte. A legislação que a Câmara Municipal de Cascais tem que seguir, de uma forma geral, mas também aplicada à questão do Plano Diretor Municipal, é nacional. Ou seja, não há uma lei para cada um dos concelhos quando está a definir e a desenvolver a sua revisão de Plano Diretor Municipal. E, como tal, a Câmara Municipal de Cascais teve que se sujeitar a essa mesma lei. Portanto, tivemos que seguir as prerrogativas que estão na lei. Mas nós, Oeiras, Loures, Amadora, enfim, as 308 câmaras que entrem em processo de revisão de PDM. Eu confesso que também considero que é um processo bastante complexo e que não é fácil para quem não tem conhecimento, neste caso, nem técnico, nem político sobre estas matérias, ter alguma presença. Mas por isso mesmo, nós, esta maioria, no mandato anterior, tivemos a preocupação de colocar em apresentação pública, em junho de 2011, aquilo que era a proposta de revisão do Plano Diretor Municipal. Partimos de um pressuposto que hoje verifico que errado, que colocando em junho de 2011 e havendo eleições em setembro de 2011, isto iria permitir a todas as candidaturas de se debruçarem e de apresentarem, inclusivamente, soluções alternativas em relação à proposta que foi por nós formulada em junho de 2011. Confesso que foi com algum espanto que verifiquei que, durante o período das próprias eleições e da campanha eleitoral, outras candidaturas não se tivessem pronunciado absolutamente nada sobre a sua estratégia para o Conselho, por um lado, mas muito concretamente naquilo que concerne às matérias que estão vertidas em sede de Plano Diretor Municipal. E, portanto, levámos essa apresentação pública, inclusivamente, porque consideramos, enfim, que, dada até a complexidade que estas matérias têm, embora existissem nas várias candidaturas pessoas que já tinham assumido responsabilidades autárquicas, portanto, à partida estariam mais preparadas para abordar uma matéria desta natureza, mas ainda assim decidimos levar esta apresentação pública até setembro de 2012. Portanto, ou seja, permitir que depois de terem sido empossados, e, portanto, eleitos e depois empossados, um ano para ainda, para além dos 3, 4 meses que já tinha estado em apresentação antes das eleições, para se poder pronunciar. Também achámos estranho que, passado esse ano, não tivesse havido qualquer tipo de pronúncia de ordem nenhuma. Concluído esse período de apresentação pública, em que recebemos, ou seja, quando eu digo que as candidaturas e quando os partidos e movimentos não apresentaram soluções, não quer dizer que um conjunto de cidadãos não tenha ido à apresentação pública, não tenha questionado um conjunto de fatores na apresentação pública e não tenha feito um conjunto de sugestões em sede de apresentação pública.
E, portanto, o problema aqui não foi, de facto, de não estar suficientemente aberto, expresso e publicado e divulgado. Foram os partidos e, neste caso, também o movimento que concorreu nas eleições e que elegeu, que não quiseram participar, porque houve muitos cidadãos que, no exercício da sua cidadania, fizeram essa participação. E, portanto, entramos depois no processo normal, aquele que está consignado em lei, para podermos chegar à fase em que estamos hoje. Mas passámos muitas reuniões de Câmara aqui a abordar a própria proposta de plano diretor municipal. Nomeadamente a última, que era talvez a mais importante, porque era absorver para o plano diretor municipal aquilo que tinha sido o resultado da discussão pública. Ou seja, nós tivemos uma discussão pública com um prazo superior ao prazo que a própria lei nos impõe, houve um conjunto de cidadãos que participaram nessa discussão pública, formularam propostas e a uns nós concordámos e introduzimos em sede de plano diretor municipal, outros não concordámos e respondemos porque é que não concordámos. Respondi e tive a preocupação de assinar as cartas um a um. E foram mais de 1000, não tenho agora presente, mas foram mais de 1.200 cartas. Portanto, em que todos eles tiveram, de facto, uma resposta, quer positiva, quer negativa, quer algumas respostas positivas, embora não na totalidade daquilo que era proposto. E são essas alterações que, obviamente, tinham que ser incluídas, mas dentro do que está previsto em termos legais. Foram incluídas e vieram à última reunião de Câmara. Para espanto meu, não houve uma intervenção. Ali era o momento em que, de facto, se deveria até defender propostas de cidadãos que não tivessem sido consignados em sede de revisão do plano diretor municipal. Mas ninguém interviu. Passámos diretamente à votação e votou-se. Ora, agora o que estamos aqui a aprovar é, já com a inclusão dessas alterações decorrentes da discussão pública, nós podermos ter agora uma proposta final de plano diretor municipal que vai para a CCDR. Ou seja, novamente escrutinado em sede de CCDR. Pode-se dizer que a CCDR não manda nada aqui, que não é lei. Pois, mas a lei não diz isso. A lei diz exatamente o contrário. É que ela tem, a CCDR não é uma lei, embora assente numa lei, mas a questão que está aqui em causa é que eu, por lei, sou forçado a enviar para a CCDR, uma vez mais, para escrutínio da própria CCDR. Portanto, se há matéria aqui que não pode haver dúvida, é sobre o escrutínio que foi feito ou que foi permitido fazer a todos os cidadãos de Cascais sobre o plano diretor municipal de Cascais. Já agora, se me permite, porque o Partido Socialista faz aqui um conjunto de críticas, mas eu gostava que tivesse tido essa atitude exatamente quando este plano diretor municipal foi aprovado. Porque aí sim, aí tivemos um conjunto de práticas que eu consideraria que não eram aceitáveis. Mas isso, o Partido Socialista tem uma capacidade para o esquecimento, quando de facto lhe interessa, absolutamente espantosa. Vamos agora às intervenções dos senhores vereadores. O Sr. vereador Jorge Fellner da Costa, eu gostaria que precisasse que interesse terceiro é com que nós subjugamos, porque o senhor o que nos está a acusar na sua declaração é de matérias menos lícitas, até de desonestidade. E, portanto, não vale a pena fazer essas atuardas de nos subjugarmos em interesses terceiros sem os concretizar, porque senão, de facto, qualquer um de nós tem todo o direito de se sentir ofendido, porque não é porque o senhor diz que, ou o movimento que representa diz, que isso passa a ser uma verdade. Pode ser, pode-lhes ficar bem lá para as hostes, dizer que tivessem dito que estamos subjugados aos interesses terceiros, como também já havia aqui do Betão, mas de facto conviria a concretizar, porque senão é não propriamente uma crítica, mas é uma ofensa que obviamente nós não podemos aceitar. Por outro lado também, dizer-lhe que as máquinas partidárias sobrepõem-se à cidadania e à própria democracia, é exatamente ao contrário. Não vamos subverter o próprio conceito de democracia.
Agora, o que é certo é que não foram as máquinas partidárias que se sobrepuseram à cidadania. Foi a própria cidadania que se sobrepôs àqueles que têm a boca cheia de cidadania, mas que depois, de facto, na altura que devem fazê-lo, não a praticam. Porque não há, de facto, uma participação efetiva, neste caso, do movimento que representa e que concorreu às últimas eleições, não no âmbito de um partido político. E não é por dizer que se fez um texto de 170 páginas que isto passa a ter mais consistência ou menos consistência. Isto faz lembrar aqueles que gostam de comprar livros ao peso. Não tem a ver com a quantidade, tem a ver com a qualidade. E do movimento Ser Cascais, das poucas coisas que eu ouvi, tem basicamente duas linhas de atuação. Uma, generalidades em cima de generalidades, ou seja, não há uma concretização efetiva, e depois um complexo, uma disposição sobre o Estoril, que acham que o Estoril tem que estar à frente de tudo o resto e que nós queremos matar a marca do Estoril. Foi nisto que o movimento se baseou. Ora, diz agora a prática objetiva que nunca o Estoril foi tão promovido e nunca foi tão desenvolvido quanto o temos feito nesta maioria, nomeadamente com as questões que agora ainda tiveram este fim de semana bem evidência, de pela primeira vez, ao fim de 26 anos, o Estoril Open ter sido realizado no próprio Estoril, bem como todo um conjunto de iniciativas que têm vindo a pontuar o Estoril e pela primeira vez também o Estoril ter uma cadeia internacional de hotelaria, como sabem, e com a importância que isso se reveste para o próprio impacto do destino. E como o Sr. Vereador, neste caso em concreto, até teve ligado à parte do turismo, quer na Junta de Turismo da Costa do Estoril, e depois também com outras responsabilidades a nível do turismo, a nível municipal, deveria ter pelo menos esse tipo de preocupação em ser mais preciso quando vem esse tipo de críticas. Em relação ao Sr. Vereador João Cordeiro, gostaria de... creia que é feito na tentativa de expor negativamente a sua posição e a do Partido Socialista. Tentarei ser o mais suave que conseguirei ser. Porque, de facto, o Sr. Vereador não tem essa preocupação, faz um conjunto de qualificações. Portanto, ou seja, ouvindo o Sr. Vereador faz, de facto, é profícuo naquilo que diz, de escondermos, de termos aqui um conjunto de atitudes e de práticas, um verdadeiro escândalo, utilizou isso várias vezes, sendo certo que o Sr. Vereador vai de escândalo em escândalo, com processo em tribunal, nomeadamente contra este Executivo, e que vai perdendo, portanto, está a ver o escândalo. Mas vai perdendo. Portanto, ou seja, mas isto já não é um ato de inteligência, isto devia ser um ato só de bom senso e de prudência na forma como aborda as questões, porque de facto até agora não teve validade naquilo que nos acusa de ilegalidades. Sendo que o senhor já tem uma acusação de uma ilegalidade já no âmbito destas funções que está a desempenhar. Mas vamos por partes. Infraestrutura ferroviária. O PDM é omisso. Bem, isto reporta-se e tem que ser levado para o campo de quem não conhece o que é um PDM. Mas seria interessante o Sr. Vereador dizer que foi esta maioria que conseguiu, e sempre que está a acusar, porque diz sempre que faz sempre lembrar uma coisa que eu tenho muita honra, ainda para mais hoje é dia do nosso aniversário do PSD, de que eu sou vice-presidente do PSD, mas deveria pelo menos ter tido a hombridade de dizer não, mas reconheço que foi possível colocar no PETI, no Plano Estratégico de Transportes e Infraestruturas, a verba para fundos comunitários de 160 milhões de euros para a linha de comboios e assim salvaguardar a sua função social e a sua função económica. Se tivesse um pouco de outra preocupação, eu até diria que era matéria que não devia de abordar, dados os históricos que há sobre o Partido Socialista sobre esta mesma linha. Mas isso é uma discussão que poderemos ter em qualquer altura. O que é certo é que a linha de comboio não tem que estar no plano diretor municipal, não faz parte das nossas incumbências, da forma como nós temos que gerir o plano diretor municipal, mas o que é certo é que conseguimos colocar o investimento que aquela linha precisa para não morrer. Dizer também que gostei imenso de o ouvir e vou fazer até disso, agora aí vou ter um aviso ao Partido Socialista, só neste sentido, avisá-los para vos prevenir, porque o ataque que foi feito pelo Partido Socialista, e estou a dizer o Partido Socialista porque obviamente parte do pressuposto que o Sr. Vereador está a representar
o Partido Socialista nesta sessão de Câmara e juntamente com os seus outros colegas. Mas o ataque que foi feito às associações de bombeiros do Concelho de Cascais e às IPSS é qualquer coisa de espantoso, mesmo do ponto de vista de interesse político-partidário. E como devem compreender, nós não deixaremos de aproveitar isso também, até porque está gravado, não deixaremos de aproveitar isso junto das próprias instituições. Portanto, ou seja, tem o Partido Socialista o entendimento de que se deve sobrepor à vontade das associações de bombeiros, e faço lembrar que foi nas associações de bombeiros que começou o movimento associativo no Concelho de Cascais, mas, para além das razões históricas e de identidade do próprio Concelho, na atualidade, com o trabalho extraordinário que são feitas. E, portanto, diz o Partido Socialista, deve-se fundir as associações. Portanto, temos que acabar com algumas associações juntando-as noutras. Portanto, como se tivesse esse ato, que só posso designar de prepotência, de obrigar alguém a fazer aquilo que porventura não quer fazer. Mas também não fica só nas associações, as próprias IPSS. Nós temos que ir às IPSS e obrigá-las a juntar, ou até a acabarem, porque nas IPSS até foi um bocadinho mais alargado da forma como se referiu. E, portanto, nós vamos dizer às IPSS que tomem cuidado, porque, de facto, enfim, embora seja uma coisa que estamos livres, penso eu, desse perigo no curto, médio e longo prazo. Mas se o Partido Socialista um dia ocupar a presidência da Câmara Municipal de Cascais, vai acabar com algumas IPSS por determinação própria, sendo que são, obviamente, associações privadas, portanto, de interesse público, mas privadas. Mas o que é complicado aqui é não reconhecer, nomeadamente nas IPSS e na rede social do Concelho, a grande responsabilidade, que não é da Câmara, temos algum contributo, mas não é da Câmara, que é uma grande responsabilidade que as IPSS assumiram neste período extremamente complicado a nível da coesão social dentro do Concelho de Cascais. Que quando o Estado não pôde, não quis ou não soube, se afastou de um conjunto de funções de apoio social e foi na rede social do Concelho, a rede social do Concelho composta por essas IPSS, que valeria a pena ser-lhes reconhecido, pelo menos, esse enorme trabalho que foi feito e que está a ser feito todos os dias por profissionais, mas também por muitos voluntários que prestam serviço nessas IPSS. Mas para que isto não fique qualquer dúvida, eu gostaria de convidar o Sr. Vereador João Cordeiro e os vereadores do Partido Socialista a estarem presentes no próximo Conselho Municipal no CLAS, portanto, no Conselho Local da Ação Social, onde estão todas estas instituições e irem lá expor, de facto, as vossas ideias, porque estou certo que contribuirão e enriquecerão o debate dentro do Concelho de Cascais. E eu reúno-me com eles de forma muito regular, quero também com o Sr. Vereador Frederico Almeida, que tem esse pelouro, e, portanto, eu convidava-os para estarem presentes e exporem essas vossas preocupações a todos eles. Depois o Sr. Vereador faz um conjunto de confusões, que acredito que sejam mesmo confusões, em primeiro lugar entre o Centro de Congressos do Estoril e as termas. As termas não são municipais. Não há investimento público, seja de que origem for, nas termas do Estoril. Estou-lhe a dizer. Eu vou-lhe, ao Sr. Vereador, agora não me interrompa, tenha calma, não fique nervoso, por de facto esta minha intervenção não lhe está a correr nada bem assim. As termas do Estoril é investimento privado, puro e duro. Não tenha dúvida disso. E, portanto, como vejo na sua cara um ar até de estranheza, pois, mas o Sr. Vereador já demonstrou aqui várias vezes que a sua informação peca por muito defeito e deficiência. O Centro de Congressos do Estoril, sim, foi investimento público. Já não me recordo, porque eu penso que na altura nem havia sequer verbas de jogo atribuídas diretamente, mas tenho essa dúvida. Talvez o Sr. Vereador Jorge Fernando da Costa, que é dessa época e, portanto, terá essa informação. Mas não foi esta maioria que desenvolveu o Centro de Congressos do Estoril, nem o investimento no Centro de Congressos do Estoril. Foi através de uma empresa que já não existe, penso eu, que já não existe, que se chamava Inatur,
que foi através dela que todo o investimento no Centro de Congressos do Estoril foi desenvolvido. Mas recordo que, à época, no Conselho de Cascais, todos os partidos reivindicavam o Centro de Congressos do Estoril. Portanto, não foi esta maioria, não foi responsabilidade do Governo, quer do PSD, quer do CDS, nesta Câmara Municipal, que foi desenvolvido o Centro de Congressos do Estoril. Terá passado por governos do PSD, governos nacionais, do PSD, do PS, eventualmente há alguns períodos em que teve também o CDS no governo coligados, quer com o PS, quer com o PSD. Mas, de facto, isto tem décadas. Dizer que o Centro de Congressos do Estoril é, de facto, um flop, é duplamente desconhecimento. Duplamente desconhecimento. Quando o Centro de Congressos do Estoril veio para a gestão municipal, aí sim, numa altura que foi uma maioria do Partido Socialista que governava esta Câmara, qual foi a opção política do Partido Socialista na altura? Entregar a concessão do Centro de Congressos do Estoril a uma empresa privada. Não sei, agora não me recordo, sei que era, eu penso que era espanhola a sua origem, mas que era pelo menos um senhor espanhol que representava e que geria. Que nos primeiros meses do ano ganhava o dinheiro mais do que suficiente para pagar a renda toda do ano inteiro. E de facto foi esta maioria, e aí estou também à vontade, porque foi esta maioria, mas não foi nem na minha presidência, nem quando eu era membro do Executivo aqui, ou seja, para precisar, foi na primeira mandato do meu antecessor, do Dr. António Capucho, que foi resgatada essa cedência a essa empresa espanhola. E, obviamente, que o Centro de Congressos do Estoril não é rigorosamente nenhum flop, quer porque tem contribuído para a economia local, quer pela própria sua gestão, que tem tido uma taxa de ocupação elevada, sendo que nós, obviamente, somos ambiciosos e queremos que ainda seja mais elevado. E, portanto, ainda agora iremos lá iniciar, para além das funções que tem, do ponto de vista de incremento para o município, ainda agora iremos lá iniciar as conferências do Estoril, que são manifestamente um sucesso a nível internacional, a nível universitário e que se realizarão nas próprias instalações do Centro de Congressos do Estoril. Dizer-lhe que fez também muita confusão sobre as fichas. Eu, ao princípio, não estava a perceber qual é que era o seu ponto, mas agora já percebi. O Sr. Vereador tem que ter em conta que estão um conjunto de planos de pormenor aprovados. Alguns nesta maioria, outros até na maioria socialista, que foram aprovados, e os planos de pormenor comportam em si mesmo uma obrigação para o promotor de fazer investimentos, que é normal e natural. E, portanto, são esses investimentos que os promotores foram obrigados a fazer, investimento público, ou seja, de interesse público e para satisfação de necessidades públicas, que esses investidores foram obrigados a colocar em sede de plano de pormenor, que estão vinculados e obrigados a realizá-los no desenvolvimento do plano de pormenor e que, portanto, constam dessas mesmas fichas, já que as fichas têm, a nível de investimento de interesse público, de captação pública e de captação privada. Quando vê uma ribeira de Sassueiros, que pode aparecer 2 vezes em sede das fichas, Sr. Vereador, é porque há mais do que um plano de pormenor. Há mais que onde aquela ribeira atravessa. E, portanto, não pode o Sr. Vereador daí deduzir outra coisa que não seja esta. Mas não deduzindo esta, significa que, de facto, tem um profundo desconhecimento ou as informações que lhe chegam, de facto, estão totalmente desconexas. Dizer o mesmo em relação a um equipamento que está previsto de forma geral. Ora, é uma obrigação que foi colocada no promotor de fazer um investimento no valor de X milhões. Porquê? Porque daí decorreu do próprio plano de pormenor e daí decorre a necessidade de afetar verbas que são calculadas com base num conjunto de outras fórmulas e por isso vai dar aquela situação tão precisa como os 50 cêntimos. Diz assim, então, mas é um equipamento a definir? Ainda bem que é um equipamento a definir. Porque com o tempo que estas coisas demoram, enfim, imagine que se tinha definido logo qual era o equipamento que hoje não tem essa necessidade. Porventura não tem essa necessidade. Agora, não se deixa de perder o financiamento privado que ficou exposto em sede de plano de pormenor.
Errado seria nós prescindirmos deles. Aí sim estávamos a ir a favor dos tais interesses privados em detrimento dos interesses públicos. E, portanto, isso é que nós não podemos fazer. Depois há um conjunto de considerações, porque, enfim, que o botão continua a ser lei, a ser rei. Pois não é, Sr. Vereador. E isto não é uma coisa de opinião, é uma questão de constatação, de facto. Nunca, nestes últimos 25 anos, para não ir mais longe, se aprovou tão pouco a nível de licenciamentos urbanísticos habitacionais como os desta maioria. Mas aí eu diria que o Partido Socialista também devia ter algum grau de prudência e de bom senso não chamar isso à colação. À colação, perdão. Porquê? Porque o Partido Socialista, quando foi governo nesta Câmara, nós agora aprovamos 60 fogos por ano. O Partido Socialista aprovou acima de 3.000 fogos por ano. Portanto, Sr. Vereador, eu vou-lhe ser franco, quer dizer, eu teria vergonha de ir buscar uma coisa que, na verdade, é um tiro no pé, quer dizer, fazer relembrar-nos, e não podem esperar que nós sejamos acusados de uma coisa que não existe, sobre as mesmas matérias de coisas que o Partido Socialista, infelizmente, fez existir quando teve responsabilidades na Câmara. Obviamente, eu estou a dizer isto porque o Sr. Vereador certamente está mandatado para o Partido Socialista e representa o Partido Socialista para poder fazer as intervenções da forma como as faz. E, portanto, Sr. Vereador e Srs. Vereadores, dizer-vos o seguinte. Tenho pena que, de facto, e esta não é a última vez que o PDM vem à Câmara. Calma. Vai à CCDR, terá ainda pareceres da CCDR, veremos se há um conjunto de circunstâncias que tenham ou não que ser alteradas, nomeadamente a nível da RAN e da REN. Foi uma acusação que nos foi feita, sobre a qual nós não riscamos rigorosamente nada. Não é matéria de competência da Câmara Municipal de Cascais, bem como do POOC, que também fomos acusados. Não tocamos. Na verdade, um Presidente de Câmara e um autarca em Cascais não dispõe de 100% do território. Dispõe de cerca de 50% do território para fazer o seu ordenamento. Porque há ordenamentos superiores ao municipal, ao âmbito municipal, que são definidos por entidades centrais. Concorde-se, discorde-se, tudo bem. Mas a lei diz que é assim. E nós não podemos ir contra a lei e temos que cumprir a lei. E, portanto, neste momento, a nossa votação hoje, que, obviamente, tendo nós maioria, irá ser favorável, e, portanto, ficará aprovado, vai para a CCDR, que ainda irá analisar. Tem, salvo erro, 10 dias para se pronunciar. Ao fim de 10 dias, ela pronunciando-se ou não, nós estamos em condições de trazer, então, a proposta à reunião de Câmara para aprovarmos, em reunião de Câmara, a revisão do Plano Diretor Municipal, endereçar para a Assembleia Municipal, onde será também apreciada e votada. Se tiver ganho de causa, ainda terá que ir novamente para a CCDR para verificação e validação se tudo isto esteve de acordo com os procedimentos que a lei nos obriga, e então será publicada em Diário da República e só aí ela tem validade formal da revisão do Plano Diretor Municipal. Até lá não tem essa validade. E, portanto, estas são as explicações que se pode dar, que podíamos ter dado até durante a campanha eleitoral, quando ele teve em apresentação pública, podíamos ter dado ao longo do ano inteiro deste mandato que ele esteve em apresentação pública, poderíamos ter dado em sede das várias propostas no procedimento normal do PDM numa Câmara, que também vieram à reunião de Câmara, mas, enfim, estamos a dá-las agora, nunca é tarde para as podermos dar. E dito isto, passamos então à votação. Eu já lhe tinha referido que eu falava e passava à votação. Sr. Vereador, não lhe dei agora a palavra. Sr. Vereador, fará depois na sua declaração de voto se o quiser fazer. Mas, de facto, e as coisas estão gravadas, portanto, também não tem qualquer problema nisso. Pois, até é bom porque conforta a sua declaração de voto com as gravações para ver que teve... Pois, agora... Pois é, mas é que... Sr. Vereador, esteja com mais atenção às reuniões de Câmara e pondere aquilo que diz, porque às vezes fala de forma imponderada. Passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com os votos contra da oposição. Passemos agora. Quer fazer declaração de voto, Sr. Vereador?
Muito bem. Passemos então, Sr. Vereador Clemente Alves, faça favor. Pelas razões invocadas... Não ficou gravado, mas, portanto, iremos apresentar Sr. Vereador, peço só desculpa, Sr. Vereador Clemente Alves. Sr. Vereador João Cordeiro, quer apresentar a declaração de voto? Iremos apresentá-la por escrito. Obrigado. Sr. Vereador Clemente Alves, para a declaração de voto. Pelas razões invocadas em reuniões de Câmara anteriores, de dezembro de 2014 e nas de 26 de janeiro, 23 de março, 24 de abril de 2015, e porque esta versão do PDM maltrata as questões vitais e estruturantes para a vida presente e futura do território municipal, porque expolia as populações de grandes quantidades de espaços verdes de cultura e lazer, boa parte destes incluídos em RAN e REN, transformando-os em áreas de construção, porque quase tudo neste PDM atenta contra os interesses do município e dos municípios. À CDU não restou e não resta outra possibilidade senão votar contra o projeto de versão final do Plano Diretor Municipal. Obrigado. Ponto 2. Que era o ponto que já tinha vindo à última reunião de Câmara, mas não tinha sido distribuídos os seus anexos na sua totalidade e, portanto, retirámos da reunião de Câmara para uma reunião posterior. Coloco a discussão. Não havendo intervenções, passo a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria, com 4 votos contra do PS e da CDU e com uma abstenção do Ser Cascais. Terminados, ponho também a votação a minuta da ata, nos termos que têm sido normais e que são obrigatórios por lei, ou seja, nos termos do número 3 do artigo 57 da Lei 75/2013, de 12 de dezembro. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Muito obrigado, Srs. Vereadores. Até à próxima segunda-feira, em que teremos uma reunião ordinária.